Você sabia que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma das maiores emissoras da América Latina, quase virou também um canal de televisão? Mas por que isto não aconteceu? É o que nós vamos descobrir hoje. Eu, com meu amigo Dinoel Santana. Poxa vida, então quer dizer que a Nacional quase que vira também TV Nacional. Isso. Que mais tarde acabou tendo uma TV Nacional em Brasília, né? Sim. Mas não era essa Nacional da rádio. A gente vai contar aqui essa história. Eu também antecipei, Roberto. A gente vai contar uma história. Porque, coisa curiosa, né? Porque a Rádio Nacional, uma pujança do rádio brasileiro, do rádio da América Latina, não teve um canal de televisão. É verdade. Seria uma coisa, uma consequência natural das aquele coisas. elenco que tinha, né? Não é? Os talentos todos estavam lá. Agora, imagina você, a Rádio Nacional, que detinha grandes orquestras, grandes cantores, grandes radioatores, grandes músicos, roteiristas, grandes locutores, produtores, roteiristas. Tinha um elenco, né? Um elenco com uma estação de televisão. Poxa. Também. E outra coisa mais que eu vou falar também. Em determinado período, a Nacional importou equipamentos de produção de discos. E ela chegou a ter um selo. Isso eu não sabia, tá vendo? Que é o Selo Nacional. Você tinha as gravadoras aqui no Brasil, a Odeon, a Sinter, a Copacabana, RCA, CBS, Columbia, né? Columbia Picture, Columbia CBS, Columbia Broadcast System. Tinha tudo isso e você ia ter também o selo nacional. Pois é. Quem ia gravar nesse selo? Os cantores grandes do rádio. As grandes orquestras da Rádio Nacional. E agora você imagina uma rádio pujante, detendo todo esse know-how, toda essa expertise, como se diz atualmente, né? Com uma emissora de televisão e uma produtora de discos. Isso aí não ia ter para ninguém. Poxa. Seria um monopólio artístico. Mas, Roberto, eu acho que dentro desse angu tem muito caroço, né? Por que isto não aconteceu? Tem muito caroço, Por Roberto. que isto não aconteceu? É o que nós vamos saber. Olha, eu queria dizer o seguinte. O Dinoel era garoto nessa época, eu também. Você também, claro. O rádio reinava, né? Reinava absoluto. Muito bem. Mas a partir de um determinado momento, eis que surge a dona televisão. Artistas migram do rádio para a televisão. Só aí há um pequeno esvaziamento artístico de talentos do rádio para a televisão. Mas os aparelhos de televisão ainda eram muito caros, né? Muito caro. Mas estava vendo aí uma virada de chave. Eu até gravei um videozinho aí que eu vou mostrar para vocês, que o Hugo vai botar no ar agora para vocês verem aí. Vamos lá. Era sinal de status ter uma televisão em casa. Não havia facilidade de crédito. As lojas não facilitavam o pagamento. Somente a classe média alta podia importar pagando à vista. Era comum os famosos se deixarem fotografar em suas casas junto ao aparelho de televisão. Fotografia boa, hein? Então, a revista do rádio tinha uma reportagem que ela botava assim uma vez por mês, mais ou menos, que a revista do rádio era semanal, né? Semanal. Então ela diz assim, fulano de tal mostrando sua casa. Aí vinha aqueles cantores, artistas famosos, mostravam a casa deles. E, curiosamente, era chique, né? Como se dizia, era chique,
posar ao lado da televisão. da televisão. Claro. Era sinal de status. Porque quase ninguém tinha, né? Não, quase ninguém tinha, era caro. Era caro. Então, deixa eu tirar. Você viu ali o Carlos Galhardo ao lado do seu aparelho de televisão, a Carmen Verônica, famosa artista. Aquela era a Carmen Verônica? Pode Carmen. repetir aí, Hugo, por Carmen gentileza? Verônica. Essas duas fotografias? Por você apaixonado pela Carmen Verônica? Não, rapaz, não sou apaixonado. Eu tenho uma querida amiga que é muito amiga dela, que é a nossa Eloá. Eloá Dias. Carmen Verônica. Que é da geração dela. São amigas até hoje. Era vedete da televisão, exatamente. né? Querida. Artista. Bonita, né? Bonita. Corpo bonito, né? Então é famosa, ela era famosa nos anos 50 muito aí. Famosa. E... Na televisão, foi Na televisão? uma das primeiras grandes damas da televisão, né? Exatamente, que veio do teatro, né? Exatamente. Como a Eloá também veio do teatro, né? Também. O Carlos Galhardo posando lá com o seu aparelho de televisão na sua casa, mostrando a sua casa e seu aparelho. Era sinal de status. E o seu cachimbo na mão. Que seu cachimbo. Ele fumava um cachimbo. O famoso Carlos Galhardo. Então, mas aí a coisa começou a ver problema, né? Porque a televisão foi, aos poucos, substituindo o rádio na sua tarefa de lazer. Vou mostrar mais um áudiozinho que eu gravei para vocês a respeito disso. Olha aí. Vamos lá. A reunião da família que se fazia em torno do rádio acontece agora em torno da televisão. Viu? Mudou. Nós já tínhamos falado aqui que realmente antigamente a família se reunia para ouvir rádio. E aí com a televisão, passou todo mundo para a televisão. É a famosa lareira eletrônica. Isso aí. Que o Arthur da Távola, famoso crítico de rádio, Paulo Alberto Monteiro de Barros. Trabalhamos juntos também quando éramos universitários. É a lareira eletrônica, né? Fica todo mundo ali em volta. É verdade. Primeiro do rádio, né? Como vocês viram nessa foto. Era uma cena que acontecia nas nossas casas, né? Normalíssimo, Aquele né? rádio grande, tamanho de uma máquina de lavar roupa. Para quem podia, né, Roberto? Para quem podia. O rádio também era aquele grande era caro. Mas aí, a direção E começaram então a surgir as emissoras de televisão. Fiz um outro áudiozinho aí, vocês vão ver agora isso que eu fiz. Uma preciosidade. Mais uma. Aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, os mais antigos vão se lembrar. Tínhamos a televisão Tupi, a pioneira, inaugurada em 1951. A TV Rio, a segunda a aparecer. A TV Continental. Ei, Roberto, né? TV Rio. TV Rio. Tupi, TV Continental. Você trabalhou na Continental e na Continental. TV, e na TV Rio. Em verdade, o primeiro jornal que eu fiz na minha vida foi na TV Continental. Era um jornal. Era aqui nas ruas das Laranjeiras, Agora é um revendedor de automóvel. De automóveis. E eu, primeira vez que eu falei numa televisão, me apresentei numa televisão, foi na TV Tupi, em 1969. Eu acho que eu não era nascido, não. Televisão Tupi, num programa Curso do Artigo 99. Eu dava aula de ciências. Quem não sabe, o Roberto é professor. Eu dava aula de ciências. Você vê que ele está dando aula aqui de rádio pra gente sempre, né? Mas aí, a televisão Continental. A Nacional acordou para isso. Ela começou a vislumbrar a possibilidade dela ter o seu canal de televisão. Mas havia o seguinte, eu vou explicar para os nossos amigos, uma restrição técnica. Porque hoje você tem 400, 200 canais de televisão. Mas naquela época, os canais eram limitados. Era uma tecnologia, era a tecnologia que era oferecida na época. Então, aqui no Rio, os canais eram limitados. O canal ele era limitado. Tecnicamente, você não podia ter uma dezena de canais. Eram 13, né? Porque vinham por ondas. Então, você vai me ajudar. O canal 2 era destinado, já estava destinado, estou falando aqui,
dos anos 50. Isso. O Canal 2 já estava destinado para fins educativos, Isso. que acabou caindo nas mãos, então, Gilson Amado, com a da TV educativa. TV educativa, onde a gente trabalhou. Aí pula o 3, que não era tecnicamente viável. O Canal 4, que hoje pertence à TV Globo, ou Isso. Rede Globo, Isso. estava vago. Vago. O Canal 4 estava vago. O Canal 5 era inviável tecnicamente. O Canal 6 era da TV Manchete. 6. Tupi, primeiro da Perdão, Tupi. É. Depois foi para Manchete. a Manchete. O Canal 7, Já era Bandeirante. Bandeirantes. Canal 8, o Canal 9 era Continental. Continental, onde você trabalhou. Isso. Canal 10, Canal 11, Não, 11 não tinha. não tinha. Era 13. Canal Direto. 12 não tinha. Não, era 13. 13 era TV Rio. Rio. Então, só podia ter esses, não tinha mais. Então, esses canais já tinham uma reserva, já tinham dono. Mas o Canal 4 não tinha dono. Isso. O Canal 4 estava livre. Lembre-se que eu estou falando E a ainda história é importante, hein? dos anos 50. Isso. Estou falando dos anos 50. E o grupo da Rádio Nacional vislumbrou sonhar não é pecado, Não. né? Sonhar De não é forma pecado, nenhuma. tá? Joãozinho 30 já dizia isso. Sonhar é bom. Sonhar é bom. E o homem vive de sonhos. Claro. O dia que o homem parar de sonhar, ele já morreu. Já era. Né? Então, amigo, os artistas foram até o Ministro das Comunicações, talvez? não, foi o Juscelino Kubitschek estava em campanha política. Eu estou falando dos anos 50. Getúlio Certo. tinha morrido, né? Fizemos aqui um programa há tempo sobre isso, ele. exatamente. Getúlio tinha suicidado em 54. 55 ele estava em campanha e numa entrevista com o pré-candidato Juscelino Kubitschek, os artistas da Rádio Nacional, uma comissão de artistas importantes, de dirigentes, de executivos da Rádio Nacional, foi até o Juscelino e obteve do Juscelino a promessa de que o Canal 4 seria... Promessa. Seria da Rádio Nacional. E o Juscelino chegou e disse, o Canal 4 será da Rádio Nacional. Agora dá isso. Então, assim como eu troquei de camisa hoje pela manhã para vir fazer este programa, o Juscelino trocou de ideia. Então, ele havia prometido o Canal 4 para a Rádio Nacional. Acontece que o Chateaubriand, por que ele trocou de ideia? O Chateaubriand, Assis Chateaubriand, que era o dono das emissoras de rádios e jornais associados, uma rede de mídia, era dono da TV Tupi, da Rádio Tupi, de uma série de outras emissoras espalhadas pelo Brasil. Quando o Chateaubriand soube que o Juscelino estava prometendo o Canal 4 para a Rádio Nacional, ele, peraí. Vai incomodar aqui o meu império. O Chateaubriand já tinha o dele, que era o 6, que reinava absoluta. Pois exatamente. E ele tinha, assim como ele pegava de cara a audiência, ele batia a audiência junto com a Nacional, ele ia ter que, com a TV Nacional, ele ia ter que bater também em termos de televisão. Já batia em termos de rádio. Ele estava absoluto. Aí, o Chateaubriand, que não era bobo, era muito sagaz. Ele era muito sagaz. Quando ele soube disso, ele resolveu botar o time dele em campo. O time político. Eu vou mostrar para vocês agora um outro videozinho que eu fiz a respeito de uma historinha que eu vou contar do Mário Lago, que escreveu um livro muito interessante chamado Bagaço de Beira de Estrada. E eu descobri o que o Mário Lago conta nesse livro. Vamos lá. Mário Lago escreveu um interessante livro chamado Bagaço de Beira de Estrada. Em minhas pesquisas, encontrei no livro este trecho que agora leio para vocês.
Numa dessas tantas viagens, Assis Chateaubriand, no avião, conseguiu ocupar o assento ao lado de Juscelino e levou a viagem inteira procurando demovê-lo da loucura de dar o canal à Nacional. Entre sorrisos de clichê, o presidente lhe fez ver que já tinha empenhado a palavra. Não podia recuar agora. E agora, Roberto? E agora? Sai dessa, Juscelino. Pois é. Ele já tinha empenhado a sua palavra com a rádio, com os artistas da Rádio Nacional. Aí eu preparei aqui uma cronologia. Olha só. Primeiro semestre de 55. JK promete o Canal 4 aos funcionários da Rádio Nacional. Em seguida, o Chateaubriand encontra com ele no avião, naquele voozinho ali e tal. Aí o Chateaubriand, quando viu essa posição do Juscelino, conversou com o Juscelino e disse: olha aqui, se o senhor der esse Canal 4 para a Rádio Nacional, eu vou colocar, a coisa foi mais ou menos nesses termos, que o nordestino era fácil. Eu vou colocar toda a minha rede de rádio, de jornal, de televisão, de revista, vou colocar tudo contra o senhor durante o seu governo. Então, ele mostrou a força que ele tinha, né? Que o staff de mídia, o staff midiático que ele tinha era muito grande. Rádio, televisão, revista, tudo? Tudo. Agência de notícia, agência meridional era dele, vai ficar todo mundo no pé e vai bombardear o Juscelino mais do que a oposição. Ia ser uma oposição midiática. Aí o Juscelino, diante disso, ficou calado, como todo bom mineiro, ficou quieto, pensou bem, botou a mão no queixo, e o voo terminou, eles terminaram, etc, etc. Bom, eu sei que em 1956, em 55, o JK ganha as eleições. Ele ganha as eleições. Em 56, em janeiro de 56, ele toma posse. Juscelino toma posse. E vai para Brasília e tal, Brasília, aquele negócio todo. E a Nacional, que tinha essa promessa dele de dar o Canal 4, estava toda feliz, né? Bom, vamos ganhar um canal, etc. Agora vai. Acontece que em julho de 56, eu até escrevi aqui para eu não me equivocar nas datas. Em julho de 56, o Juscelino tinha um despacho, dia 18 de julho de 56, um despacho de Juscelino prometendo um canal, a TV Nacional, a Rádio Nacional, a TV Nacional, em julho de 56. Mas, assim como eu troquei de camisa, o JK trocou de ideia. E diante dos argumentos de Chateaubriand, ele em verdade, até o nome para Chateaubriand parece chantagem. Ele, então, em julho de 57, entrega o Canal 4 a Roberto Marinho. Que beleza, hein? Então... Que já tinha, desculpa, Roberto, já tinha força, que já tinha um jornal que vem do pai dele, né? Exatamente. E o Roberto Marinho já era herdeiro do jornal. Do Irineu Marinho. Irineu Marinho. É preciso saber que isso é uma clã. Exatamente. E aí, em julho de 57, ele entrega o Canal 4 a Roberto Marinho. E você vê que numa tacada só, o Juscelino, que era uma águia, né? Ele ficou bem. Ele ficou bem com o Chateaubriand. E bem com o Roberto Marinho. E bem com o Roberto Marinho. Né? Ficou bem com os dois. Só que ficou mal com os funcionários da Rádio Nacional, que tinham, apesar de ter esse despacho dele de julho de 56, ele em julho de 57, um ano depois, entregou o canal ao Roberto Marinho. Exato. Então ele ficou mal
com os artistas, com o elenco, com os funcionários da Rádio Nacional. Ô, de Noel, em 57, eu estava lá na Rádio Nacional. Eu entrei para lá em 52. Em 57, eu estava lá. E eu me lembro perfeitamente do dia em que o Roberto Marinho recebeu o Canal 4 das mãos do Juscelino. Houve, assim, um clima de velório. Um clima de velório daquilo que estava acontecendo. Por quê? Puxaram a escada, né? Havia um sonho daqueles artistas todos fazerem televisão. Eles iam migrar do rádio para a televisão, do televisão para o rádio. Eram artistas, redatores, músicos, orquestra, todo um elenco que ia poder ser bitarefa, né? Bitarefa de fazer televisão e rádio. E a novidade da televisão? Novidade, o clamor, o veículo televisão. Estamos em 57, já a televisão estava se consolidando cada vez mais, os aparelhos estavam ficando cada vez mais baratos, caindo no gosto popular e tornando-se mais comerciais, não é? Mais baratos. Já se poderia comprar a crédito um aparelho de televisão. Estava se popularizando o uso da televisão. E realmente, em 57, a entrega do canal caiu como uma bomba no edifício à noite. Eu me lembro muito bem, testemunhei a tristeza, a decepção daqueles artistas, aquela frustração que foi a possibilidade de terem um canal e que não tiveram. Foi um clima de velório que se passou a viver. Eu vivi 2 climas de velório na Rádio Nacional. Aliás, 2 não, 3. O primeiro em 54, com a morte do Getúlio. Aliás, o primeiro foi em 52, com a morte do Francisco Alves. Sim. Eu me lembro que o Francisco Alves foi o ano que eu entrei para a rádio. Quando ele morreu, em setembro de 52, houve um clima de velório também na Nacional. No Brasil. No Brasil. Só que o Francisco Alves era cantor, era astro da Rádio Nacional. Foi o primeiro clima de velório que eu presenciei. 52, morte de Francisco Alves. Os 57, quando o JK entregou o canal à TV Globo. E então foi em 54, esqueci de citar a morte do Getúlio. Também a morte. 52, Francisco Alves. 54, a morte do Getúlio, que também calou muito fundo. E finalmente a entrega do canal em 57. Então esses anos 50 foram muito difíceis para o pessoal da Rádio Nacional. Agora, aí foi realmente aquilo caiu como uma pedra, né? E eu até vou botar aí, vou pedir ao Hugo para colocar aí esse pequeno áudio que eu gravei para vocês sobre a nossa entrada 5. Vamos lá, vamos ver. Em julho de 1957, o Canal 4 vai para Roberto Marinho, que, feliz da vida, inauguraria em abril de 1965 a televisão Globo, Canal 4. Então e aí com muitos privilégios, 65, né? Com muitos privilégios. 64, movimento militar. 64, que ele apoiou totalmente com a rádio e o jornal. Exatamente. Né? Exatamente. E depois continuou apoiando e recebendo as verbas todas governamentais. Exatamente. História triste e longa. Agora, e depois acontece o seguinte, o Chateaubriand continuava disputando a sua audiência da Rádio Tupi com a Rádio Nacional. Havia aqui, eu diria até, eu tenho muito respeito pelo Assis Chateaubriand, tenho muito respeito, foi um grande empresário, um grande brasileiro, um grande mobilizador de massas, dono de um império, eu tenho muito respeito por ele. Mas eu como pesquisador,
eu constato que ele tinha uma verdadeira obsessão, que aliás eu acho até salutar. Normal, né? Ele De certa perseguir forma. com a sua Rádio Tupi a audiência da Rádio Nacional. Tudo que a Nacional fazia, ele queria fazer também, e queria impor, ele tinha um elenco, ele tinha... E empregava muita gente, empregava não, muita gente, e realmente o Chateaubriand foi um nome muito importante. E essa possibilidade da Nacional, da Rádio Nacional, ter um canal de televisão, assustava muito o Chateaubriand, porque ele praticamente reinava sozinho na sua TV Tupi, aqui no mercado publicitário do Rio de Janeiro. E, inclusive, a Revista do Rádio, do dia 25 de abril de 1959, comenta um protesto que o Jornal publicou e que eu retransmito aqui para vocês. Vamos ver. Vamos lá. Vamos nessa, que é bom aberto. Na matéria, a Tupi não quer a TV Nacional, está escrito: a Rádio Nacional, ao ceder seus artistas e programas à TV Continental, representa o próprio aparecimento da TV Nacional, sob outra forma. E isso irá aniquilar as outras emissoras. É uma violenta concorrência do governo, já que a Nacional pertence ao governo para com as demais emissoras. Tá vendo? Tudo que assustava, né? Porque houve um período seguinte, de Noel, senhoras e senhores que nos seguem, para diminuir um pouco a frustração, a Nacional fez um convênio com a TV Continental em que ela cedia seus artistas, autorizava seus Continental artistas... já do Rubens Berardo, né? Já do Rubens Berardo. A participarem de programas da TV Continental. E, por outro lado, também produtores podiam fazer programas de televisão pela TV Continental. Isso era uma forma também da Rádio Nacional extravasar um pouco a frustração de seu elenco na perda do canal da TV Nacional para o Roberto Marinho. Então, até isso assustava o Roberto Marinho. A própria televisão Continental fazia filmagens, vamos chamar assim, transmissões, melhor dizendo, diretamente do auditório da Nacional. E foram feitas várias experiências nesse sentido. Mas aí, com a inauguração de Brasília, surgiu a possibilidade de uma TV nacional em Brasília, que era também do governo, era uma TV pertencendo à nação, ao serviço público. E então, os artistas da Rádio Nacional foram até Brasília participar da inauguração da TV Nacional de Brasília. Eu até vou pedir ao Hugo para botar um videozinho que eu preparei a respeito. 21 de abril de 1960, inauguração da nova capital da República. E a TV Nacional de Brasília entra no ar, embora em caráter experimental. A TV Nacional foi a primeira emissora estatal no Brasil. A emissora foi batizada com o mesmo nome de sua emissora irmã, a Rádio Nacional de Brasília. É isso aí, né, Roberto? Então, e a Nacional, a Rádio Nacional, continuou prestigiando o governo JK. Apesar daquilo tudo, continuou prestigiando, até porque não tinha por que não prestigiar. Ela pertencia ao governo. Era dele. Era dele, né? Era dele. E aí a inauguração da TV foi feita em Brasília com toda pompa e circunstância. Preparei um outro videozinho a respeito desse evento lá de Brasília. Vamos lá, vamos ver. E outros nomes famosos como Paulo Tapajós, Giuseppe Ghiaroni, Nestor de Holanda e Lorival Marques. Marques, né? Pois é, ela mandou todo um elenco que ela tinha de melhor para prestigiar a TV Nacional
de Brasília. Então não tinha TV Nacional do Rio, mas tinha TV Nacional de Brasília. E com uma grande participação artística, já que ela botava o pessoal todo à disposição. Foi o famoso Me Engana Que Eu Gosto, né? Era um prêmio de consolação, né? Hugo, bota aí mais outra entrada nova pra gente ver o que eu preparei. E o apresentador César de Alencar comanda o show de inauguração. Primeira atração do canal. Então até o César de Alencar foi lá para Brasília apresentar um programa transmitido pela TV Nacional de Brasília. E teve um show de artistas, de humoristas, etc., dirigido por um diretor de televisão que estava começando naquela época, que era o Dedé Santana, dos Trapalhões, né? Do grupo dos Trapalhões. Mas não era os Trapalhões, ainda não existia. Não. Mas o Dedé Santana já estava dirigindo, veja só, hein? Diretor de programa de televisão, e ele dirigiu esse show com a participação de artistas. Posso fazer um comercial, Roberto? Agora. Por favor, se inscreva na TV Carioca da Gema, dê o like, compartilhe, avise a todo mundo que a TV Carioca da Gema é a primeira TV Cast do Brasil e que tem uma programação diária de segunda a sábado e que agora também programação, eu digo, artística, mas que, também, embora seja artística, mas eu quero dizer no sentido seguinte, com participação de pessoas, entrevista no estúdio, conversa e tudo mais. Mas que agora nós estamos também transmitindo partidas de futebol. Estamos transmitindo os jogos. Né? O Carlos Borges, o Ricardo Mazella. Então, fizemos eu diria, uma união, entende? Com a rádio Luli FM, fizemos união com a rádio Carioca Esportes e a Ondas FM. Estamos invadindo o Brasil afora, é verdade. Acredito. E o exterior também, que a Luli é mundial. Ela tem em várias partes do mundo. Então, estamos assim, estamos indo e precisamos da sua ajuda. Sem dúvida alguma, por favor, compartilhe, se inscreva e faça o like. Agora, aproveita e veja o livro do Roberto Salvador. Como é que é, Roberto? A Era do Rádio Teatro, o livro que eu escrevi, que conta a história da radionovela, história do rádio teatro, o gênero que mais emocionou o Brasil nos anos 40, 50, até meados de 60. É um livro que tem coisas curiosas, tem histórias, tem fotografias, e vale a pena você ver, porque o pessoal gosta, né? Eu sou suspeito para falar, o pessoal gosta. Você quer adquirir o livro, basta você entrar escreve assim, ó, A História do Rádio. Aí entra lá, Roberto Salvador, você clica no Facebook, no Instagram, no YouTube, e tem um lugar para você clicar e comprar, adquirir o livro através da Amazon. Vale a pena. O livro não é caro, vale a pena até para você dar de presente. Tem coisas interessantes aqui, ok? A Era do Rádio Teatro. Mas, voltando aqui a falar daquela televisão que não existiu. Né? Uma televisão que tem, outra que não existiu também. Né? Daqui a pouco a gente fala. Qual é? A JB. Sim. Que o Roberto Marinho não deixou. Exatamente. Essas coisas políticas, né? Esses canais são concessões. Então fica ao Deus dará da política, né? É verdade. E, claro, quem tem informação tem o poder. Então, é isso que a gente conhece. Mas qual é a história do JB? A JB, exatamente... TV JB. A TV JB. Havia a concessão, que era, se não me engano, o Canal 9. Entretanto, o Roberto Marinho, exatamente o que o Chateaubriand quis fazer com a TV Nacional, fez com a TV JB. Exatamente. E não deixou. Exatamente. Apoiado pelos militares, especialmente pelo Golbery. Entendeu? Ele não deixou. É isso aí. Porque o JB representava
uma certa oposição, né? Completamente. Ele não... não compactuava com os interesses do Roberto Marinho Exatamente. e dos militares. Exatamente. Era, em verdade, o único... mas não era, não era o único, existiam outros. Mas que era o maior representante, eu diria, da oposição ao golpe de 64. Exatamente. E aí, meu amigo, para quê? Para quê? Falar mal de mim? Não, fala não, vai falar bem, então não tem mais, acabou. Não tem canal. Exatamente. E você sabia também que a Rádio Roquete Pinto quase teve também um canal de televisão? Seria a TV Roquete Pinto, que seria aquele canal 2, que dizia-se destinado a fins educativos. Foi para a TV educativa. Eu me lembro, em 1957, eu comecei a trabalhar num programa de estudantes na Rádio Roquete Pinto, que era o programa Bandeirantes do Ar. Que eu participei. Você participou. Também. Você veio a posteriori, eu comecei lá em 52. E eu me lembro de ver encaixotado vários caixotes lá na Erágio Braga 118, com equipamentos. E eu perguntava, eu era rapazinho, adolescente, o que é isso aí? É a TV Roquete Pinto. TV Roquete Pinto. Era o canal 2. Só que o Gilson Amado, nosso querido mestre, Gilson Amado, saudoso, foi mais rápido no gatilho, sagaz, e com seu conhecimento, ele era muito sagaz, se usou a palavra certa, ele conseguiu trazer a TV Roquete Pinto, que seria destinada ao Estado. Isso. Ele trouxe para a área federal, para a área do MEC. É verdade. E a TV Educativa do MEC, TV Educativa Canal 2, que depois se transformou hoje na TV Brasil. Infelizmente. Né? Pois é. Então, meus amigos, vocês podem ver que realmente esse problema de concessão de canais sempre foi regido muito pela política. Porque o político vai dar um canal de televisão ou de rádio para quem o faz, quem o bajula, quem o segue, o promove, quem o promove, né? Então, quem está junto... Quem não fala mal. Quem não fala mal. Ou melhor, não é falar mal, quem não fala a verdade. Quem não fala a verdade, distorce, né? Aquilo tudo. É a manipulação da informação. Pois é. Hoje isso está um pouco mais difícil, porque houve uma pulverização no processo tecnológico. Sim. E nós não temos mais 13 canais, nós temos 200 canais, 300 canais, 500 canais. E também, Roberto, não tem mais aquele domínio de coisas limitadas, né? Hoje em dia qualquer um pode entrar e fazer o que quiser na internet e com um alcance muito maior. Porque, veja você, nós aqui da TV Carioca da Gema, o nosso alcance é mundial. Quando a televisão convencional, entende? Local. É local. Local. Era local, né? Hoje em dia tem o cabo que amplia mais. Mas mesmo assim... mas era local, estritamente local. Exatamente. A televisão... Local e de pouca expansão, até né? dentro da própria cidade, aqui uma mesmo. Montanha no mar, no meio do caminho, interrompe. No Rio de Janeiro mesmo, que a televisão convencional, que não seja... Se for normal por antena, não entra, por exemplo, em Campo Grande. Tem. Zona de sombra, como eles chamam. Tem dificuldade, tem que colocar... Na Serra do Mendanha tem tem que botar retransmissor e mesmo assim não entra bem. Exatamente. Não entrava, agora não sei. Agora o sistema já é outra. Claro, tecnologia. Outra tecnologia. Que, de certa forma, possibilitou uma democratização. Sim. Por isso é que muitos temem as redes sociais. Né? Temem aqui o nosso amigo aqui, né? As redes sociais, porque isso aqui está ao alcance de qualquer um. Mudou tudo. Mudou todo o perfil. Virou a chave da história, né? Muitas coisas que aconteceram no passado, hoje já se tornam mais inviáveis, porque o processo da comunicação mudou. Está diferente. Isso aqui, qualquer um pode ser produtor
produtor de meios de informativos, e daí a regulamentação, a obsessão na busca da verdade, né? Claro, para o bem e para o mal. Você tem as fake news, você tem um abuso. O abuso. Mas aí a culpa não é do meio, é culpa de quem utiliza, de quem o dirige, de quem o comanda, de quem o faz. Eu diria, é uma expressão que eu não gosto muito em relação a isso, mas que é mais ou menos isso, mas democratizou-se o sistema. Né? Todo mundo tem o direito, porque a democracia é a coisa mais maravilhosa que existe na sociedade. Mas nesse caso aí, essa expressão democratizou-se não é bem assim, porque em verdade, também cá para nós, esculhambou também. Né? Para o bem e para o mal, né? Exatamente, uma vela para Deus, outra para o diabo. Não é? Porque enquanto existem coisas muito boas, existem coisas muito ruins. Né? Então, é uma coisa que tem que ser... o mundo está diferente. Então, o que aconteceu, meu amigo, com a Rádio Nacional, a TV Nacional, foi um sonho que nunca se transformou em realidade. E eu acredito, de Noel, já que nós fizemos um programa sobre o Getúlio Vargas e o rádio, sobre o suicídio de Vargas, agora em agosto, sobre a força que ele deu para a Rádio Nacional em 1940, quando ele encampou a Rádio Nacional, eu acredito que se Getúlio Vargas estivesse vivo nos anos 50, se ele tivesse cometido suicídio em 1954, se ele estivesse no quadro político nos anos 50, dificilmente este canal 4 teria ido parar nas mãos em que foi parar. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Né? Não ia mesmo. A história teria sido outra. Com certeza. Teria sido outra. Porque, na verdade, o Juscelino, que era uma águia, Vaselina. Né? Era uma águia, né? Ele conseguiu atender aos interesses de Assis Chateaubriand e de Roberto Marinho, que eram os dois papas da comunicação. As duas águias. As duas super águias daquela época. É verdade. E os pobres funcionários da Rádio Nacional, frustrados, viram o seu canal TV Nacional não nascer, né? Então, amigos, assim como também a própria gravadora nacional acabou, porque houve um desalento tão grande com a perda do canal da TV Nacional para a TV Globo, Roberto Marinho, que a gravadora nacional também ficou, acabou. Roberto, mas houve um esfriamento naqueles anseios daqueles funcionários. Eu estava lá, eu vi isso. A história contada por quem a viveu. E eu estava lá, eu vi. Eu era adolescente, mas eu estava lá e lembro de tudo. Tem que se ver o seguinte, né? É o tal do monopólio. As gravadoras todas eram multinacionais. Ou, por outra, naquela ocasião não se usava esse termo. Não. Era estrangeira. Estrangeiras. Né? Quer dizer, por aí, o domínio é fundamental. Não deixar ninguém, não quer concorrência, quer fazer sozinho. É possível que isso tenha também feito abortar o projeto da gravadora nacional. Mas com toda certeza. Que os equipamentos estavam comprados. Com toda certeza. Os equipamentos estavam comprados. Já estavam as matrizes. Eu tenho lá no meu arquivo um recorte de jornais da época mostrando a chegada desses equipamentos e a exibição desses equipamentos. As matrizes, as fábricas de matrizes e para a produção do selo nacional, que chegou até a ser anunciado num programa César de Alencar, com a presença de diretores da rádio, inclusive do Floriano Faisal, que era diretor do Rádio Teatro, anunciando a Esther de Abreu como sendo uma das primeiras cantoras a gravar no disco nacional. Isso aí. Tudo isso
esboroou por força da perda do canal da televisão, que provocou uma desilusão muito grande no grupo, e acabou que os tempos mudaram também. Houve um movimento militar, a Rádio Nacional foi totalmente esvaziada, Completamente. né? Esfacelada, e aí não teve para mais ninguém. Tudo hoje resta apenas a saudade, a documentação e alguém que se dispõe a contar essa história. Como nós estamos contando Porque aqui. estamos contando essa história porque é uma história que poucos têm conhecimento. Tem conhecimento, mas que eu vi, eu estava lá. Eu vi isso tudo acontecer e senti, eu era pós-adolescente, mas eu presenciei essa testemunha ocular da história. Esse desgosto que foi a perda do canal da TV Nacional para o empresário Roberto Marinho. Pois é, mas é isso aí. E o mundo continuou, não é verdade? Exato. Todo mundo se esqueceu, mas a mácula está lá atrás, né? Ah. Na TV Nacional e na TV JB, que não foi ao ar nenhuma das duas. Exatamente. Curiosamente. Então nós hoje falamos aqui de 3 televisões que não aconteceram, né? Exatamente. A TV Nacional, que não aconteceu, a TV JB, que não aconteceu, Também não aconteceu. e a TV Roquete Pinto, Exatamente. que não aconteceu. A TV Nacional virou TV Globo, a TV JB virou o quê? TV JB foi para... Continental. Não foi para ninguém? Continental. Foi para Continental? E agora o que é mesmo? O nosso CNT, né? Exato. E, finalmente, a TV Roquete Pinto se transformou em TV educativa. Roberto, CNT, desculpe interrompê-lo mais uma vez, que foi dada, o canal foi dado, agora estou falando confusão aqui, CNT, que foi o Fernando Barbosa Lima. Não, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Que deu o canal da Tupi para um amigo dele, né? Tem essas coisas, né? A comunicação, por isso eu falei que, de certa forma, o YouTube, a internet, foi uma coisa fantástica, porque acabou com esse negócio da concessão ser aquela ali, eu quero dar para o meu amigo, como foram feitas as coisas, e agora não, você quer fazer um canal, se você tiver condição não é nem de manter, é de ter estrutura, conteúdo para fazê-lo ter audiência, é bem verdade. Aí vai uma ressalva, que uma boa parte de tudo que tem na internet não tem conteúdo. É mais oba-oba, né? Exato. Mas é o tal negócio. Eu, como acredito muito que a cultura é fundamental, nós vamos aqui na TV Carioca da Jana continuar batalhando para que tudo tenha conteúdo, para que tudo tenha história. Fazemos a nossa parte. Sem dúvida alguma. Então, meus amigos, aí contamos para vocês um pouco dessa história, que eu espero que tenha sido do agrado de vocês. História é história, né? História é história. Estamos aí. Bom, ficamos por aqui, de Noel. Que pena, né, Roberto? Pois é, que pena. Mais uma vez, que pena. Voltaremos a falar sobre esse grupo de histórias que começa com Getúlio Vargas, com a Rádio Nacional, com a TV Nacional, e voltaremos também a falar ainda depois, proximamente, do debacle que foi o movimento que destruiu parcialmente a Rádio Nacional nos moldes que ela era. A Nacional está aí, ela existe. Mas não mais. Mas não aquela Rádio Nacional que a gente conheceu no seu fulgor. Exato. Grande abraço para vocês. Ô, Roberto, que ficamos bom. Por aqui? Ficamos. Terminamos? Que pena. Então ficamos. Viva o rádio. Saudações radiofônicas.